Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15h04. A partir de agora vamos então iniciando o nosso debate no Justiça na Tarde. E o debate de hoje está, claro, voltado para o Dia Nacional da Pessoa Idosa. Nós temos os nossos convidados com os quais nós vamos estar abordando, acima de tudo, sobre os 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa e o papel da família e do Estado na proteção do direito das pessoas idosas. Inclusive, temos aqui, uma nota da Organização Pan-Americana de Saúde, onde diz que a população mundial está envelhecendo mais rapidamente do que no passado. Mas na América Latina e no Caribe, essa transição demográfica está ocorrendo de forma ainda mais acelerada. Mais de 8% da população tinha 65 anos ou mais em 2020. E estima-se que essa porcentagem dobre até 2050 e exceda 30% até o final do século. Um dos principais efeitos desta drástica mudança demográfica é que muitas pessoas idosas não têm acesso aos recursos básicos necessários para desfrutar de uma vida digna e muitas outras enfrentam múltiplos obstáculos para participar plenamente na sociedade. Então, a nossa realidade em relação também às pessoas idosas é o nosso ponto com quem nós vamos estar conversando com nossas convidadas e convidados. Já cumprimento a doutora Maria Helena Moreira Madalena, que preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Ordem dos Advogados do Brasil, a nossa seccional do Distrito Federal. Doutora Maria Helena, seja bem-vinda. Muito obrigado por aceitar mais uma vez aí o nosso convite. Muito boa tarde. Boa tarde, Walter. Boa tarde, os colegas. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, de estarmos aqui falando sobre esse tema relevante, né, Walter? Com toda certeza. Cumprimento também o doutor Otávio Castelo de Campos Pereira, é médico geriatra e também perito. Doutor Otávio, também seja muito bem-vindo aqui ao nosso debate. Muito boa tarde para o senhor e seja, mais uma vez, muito bem-vindo aqui ao nosso Justiça na Tarde. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Boa tarde aos nossos ouvintes, aos colegas que estão aqui com a gente hoje. Muito obrigado ao senhor. Deixa eu cumprimentar também o doutor Mauro Freitas, que é advogado especialista no direito da pessoa idosa, preside a Associação Brasileira do Cidadão Sênior. Ele que é vice-presidente do Conselho da Pessoa Idosa aqui da nossa capital federal. Doutor Mauro, também seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês e também cumprimento os nossos ouvintes, colegas aqui presentes. Muito obrigado. E daqui a pouco também teremos a doutora Munize Marques, ela que é juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e a coordenadora da Central Judicial da Pessoa Idosa do TJDFT. Pois bem, doutora Maria Helena, a realidade do nosso idoso perante, claro aí, as nossas legislações, ou seja, o que nós temos de legislação de alguma forma protege realmente as nossas pessoas idosas? Bom, Walter, a gente tem uma legislação que fez 20 anos ontem, né? Que ela tem muitas lacunas, tem muito que a gente crescer ainda com ela, mas as diretrizes principais, ela abrange, né? A gente precisa melhorar a nossa sociedade para poder fazer valer esses direitos. Perfeitamente. Na avaliação do senhor, doutor Mauro, em relação, portanto, aos direitos das pessoas idosas, para começar, elas sabem que têm direitos? Walter, infelizmente não. Tá? Eu posso dizer que as pessoas têm uma noção a respeito do direito da pessoa idosa, mas não sabem quais são. Né? Existe uma confusão grande, inclusive, na própria população a partir de quando uma pessoa passa a ter a condição de pessoa idosa aqui no Brasil. Até porque nós temos algumas legislações que dão alguma garantia e estabelecem essa garantia a partir dos 65 anos, né, como o BPC, como a questão da aposentadoria, a questão do transporte público. Mas, na verdade, a pessoa aqui no Brasil é considerada idosa a partir dos 60 anos. Isso causa alguma dificuldade no entendimento. E as pessoas também
não tem uma noção exata da redação do Estatuto da Pessoa Idosa, como é que funciona, aonde buscar essa garantia. Então, realmente, nós estamos fazendo aniversário de 20 anos, é uma lei que, para um país, é recente, digamos assim, mas ela também é uma lei importante, diferenciada, inclusive, no mundo, mas que já tem uma boa trajetória, né, que hoje em dia já permite para nós que façamos uma avaliação da aplicação dela ao longo do tempo, né, uma confirmação da sua utilidade e que a gente possa aprimorá-la também, principalmente, como já vem acontecendo em alguns projetos de leis no Congresso Nacional. Perfeitamente. Agora, doutor Otávio, o brasileiro, a brasileira em si, de alguma forma, sabe envelhecer? Eu acredito que não, porque a gente, na verdade, antes de saber envelhecer, existe uma questão que até responder a pergunta de quem é o velho. Não existe um velho, existe uma heterogeneidade. As pessoas envelhecem em regra da forma como viveram. As pessoas, nós não temos ainda na sociedade uma identidade do que é ser velho. Veja que interessante. Até a Segunda Guerra Mundial, não se tinha uma noção de que a criança era um ser à parte, assim, digamos, né? Ela era considerada uma espécie de adulto em miniatura. E depois da Segunda Guerra é que as ciências todas, da pedagogia, da medicina, pediatria, hoje ninguém tem mais dúvida que criança tem as suas especificidades, né? Então você tem legislação específica, você tem pedagogia específica, tem especialidades específicas na educação para lidar com isso, nas áreas da saúde, né? E isso é uma coisa que hoje ninguém tem nenhuma restrição de que criança é diferente, mas a gente ainda não construiu isso em relação ao idoso. Essa é a comparação que dá para fazer. Então, a gente ainda não sabe bem exatamente quem é esse tal idoso, quem é esse tal velho. Quer ver um exemplo? A gente recebe toda hora uns memes, assim, umas brincadeiras, uns textos até bem bonitinhos, dizendo assim, o importante é você morrer jovem, com mais idade possível. Ora, ser jovem, esse velho é aquele que tem 65 anos ou mais. Mas as pessoas, em geral, elas acham que velho é a pessoa que é inútil, que é decrépito, que é doente, que não serve para nada. O conceito, a mentalidade sobre velhice, em primeiro lugar, ela é muito mais associada com a pessoa ficar, assim, adoentada e precisando de cuidados, do que exatamente ela ter uma idade mais avançada. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando eu recebo essa pergunta, as pessoas sabem envelhecer? Geralmente as pessoas ficam pensando que envelhecer vai ser ficar doente e acabar numa cama, vai acabar doente, né, precisando ser cuidado por outras pessoas. Quando a gente tem um marco político da Organização Mundial de Saúde que mostra que envelhecer bem é a gente usar o conceito de envelhecimento ativo, que é usar todas as oportunidades que a gente tiver para promoção de saúde, de cidadania, de lazer, de tudo que tem de bom para viver numa vida plena na velhice. Então, as pessoas sabem envelhecer bem? Não, porque elas não sabem sequer o que é envelhecer. Eu acho que a pergunta tem uma pergunta anterior, que as pessoas não têm nem muito noção do que é exatamente esse tal envelhecimento. É isso que me parece às vezes, Walter. Agora, doutora Maria Helena, é evidente que quando a pessoa, de alguma forma, alcança, no caso aí, a terceira idade, ou seja, quando ela já está na condição, portanto, aí, de pessoa na terceira idade, quer dizer, muito se fala, portanto, aí na condição de idosa, a pessoa chega na condição de idosa, para muitos, vou conquistar, pegar ali o meu passe para poder estacionar o meu carro, enfim. Enquanto que outros, de alguma forma, se preocupam muito também com a questão relacionada com os seus direitos, né? Que poucos acham que, claro, o emprego não tem mais como, o importante é, de alguma forma, ter condições de poder cuidar aí da sua saúde e, acima de tudo, merecer, portanto, aí o respeito. Enfim, hoje a gente tem muito assunto relacionado com maus tratos contra as pessoas idosas e evidentemente, que boa parte dentro do seu próprio lar. Enfim, a nossa legislação, de alguma forma, né? De que maneira ela atua nessa área, no sentido de dar uma maior proteção às pessoas idosas? Bom, Walter,
primeiramente, assim, complementando a fala do Dr. Otávio, tá? Várias pesquisas que a gente estuda demonstram que o corpo humano ele começa a envelhecer a partir dos 28, 30 anos, né? É na terceira década que os nossos órgãos já começam a envelhecer. Tá? Então, tu começa a fazer uma entrevista com uma pessoa de 30 anos, ela não pensa na velhice. E falar de velhice tem aquele tabu de morte, de solidão, de doenças, e as pessoas não querem falar sobre isso. Então, acabam que não se planejam para uma velhice, né? E o nosso próprio estatuto, ele fala sobre esses problemas, né, que tu mencionaste agora, dessas violências, né? Então, quando a gente está mais velho, o corpo já está mais frágil e nós estamos mais suscetíveis, até pela vida dinâmica que nós temos de celular, de computador. Então, a paciência dos mais jovens começa a diminuir. Então, a violência dentro de casa, ela começa a piorar, especialmente pela impaciência, né, das pessoas. E essa criminalidade, ela cresceu demais, especialmente na pandemia, porque as pessoas se viram obrigadas a ficar dentro de uma redoma de família que não estavam acostumadas e ter que lidar com aquele problema diário. Então, eu acho extremamente importante a gente começar a pensar no amanhã desde cedo e começar a se preocupar, não digo só financeiramente, do que vai ser da gente, mas a gente pode fazer testamento vital. Sabe? O que é um testamento vital? São diretivas de última vontade. Se eu ficar doente, ninguém pensa em ficar doente, ninguém pensa em ficar deficiente. Às vezes as pessoas não querem estudar essas leis especiais, achando que nunca vão ficar ou que não tem ninguém na família. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. A gente pode sofrer um acidente de carro, a gente pode ter um Alzheimer, né? E virar deficiente e necessitar dessa legislação especial, né? Dessas proteções. E dentro dessa proteção, a gente pode direcionar a nossa vontade. Então, é muito importante que nós, desde jovens, possamos pensar no nosso amanhã, não só fisicamente, na saúde, mas mentalmente, né, do que a gente quer para a gente. Entendo. Doutor Mauro, o Estatuto da Pessoa Idosa, quer dizer, é uma leitura que, quando a gente fala no Estatuto, a gente imagina que a pessoa idosa é que tem que estar por dentro desse Estatuto. Mas e o jovem, de alguma forma? É importante também que conheça esse Estatuto, até para não ferir, portanto, o que contém como legislação preconizada pelo nosso Congresso Nacional? Ninguém pode desconhecer, né, alegar que desconhece a lei, né? Isso para quem já tem idade, né, para tanto. Mas o que eu acho que é o ponto central disso aí é uma questão de cultura gerontológica e já no ambiente, né, intergeracional. Então, assim, falta no colégio, falta no nosso dia a dia, né, oportunidade de discussão a respeito disso. E aí sim os direitos e garantias entrar, né, nesse contexto de discussão. Realmente toda a sociedade hoje, né, a gente percebe que ela é afetada por uma condição de que ser idoso ser uma pessoa idosa não é um fator positivo. Isso é algo que a gente percebe facilmente, né? Por isso que se gera o preconceito. Então, nós não temos uma cultura de valorizar o envelhecimento. Nós estamos convivendo e vivendo numa sociedade em que o envelhecimento é uma perda e não um ganho. Isso é uma questão clara. E a questão do desrespeito, né, passa por aí até uma questão de ordem cultural e de amor ao próximo também, né, é uma grande falha que a gente está vivendo também, numa vida, né, que se promove a juventude, se promove tudo isso como se fosse um valor adquirido pela pessoa, que na verdade não é. Isso é uma condição dela e naquele momento. E se ela tiver sorte, ela vai sair desse momento para um estágio de envelhecimento, né? Porque senão ela não teria nem a oportunidade de continuar a vida, né? Então, realmente, o que a gente vê não é só o conhecimento da lei, né? É claro que, naturalmente, quem busca a garantia dos seus direitos vai buscar o entendimento da lei, interpretação e orientação. Mas, mais do que isso, até para preparar essa aplicação da lei, que é o grande problema aqui no Brasil, nós não temos um problema
de lei, especificamente. O Estatuto da Pessoa Idosa, ele é muito bem redigido, baseado nas políticas públicas, né, estudadas já desde 96, que se baseou também na nossa Constituição de 88, que já traz em seus artigos também garantias para as pessoas idosas e que teve a influência direta da Declaração dos Direitos Humanos. Então, há uma corrente somada ainda a algumas cartas internacionais, orientações da OMS. Então, tudo isso é um arcabouço de legislação complexa, até porque, além das leis especiais da própria Constituição, temos algumas legislações que são específicas para a aplicação de garantias às pessoas idosas naquele município específico. Como, por exemplo, o próprio transporte público municipal, ele é gratuito a partir de 65 para todas as pessoas idosas no Brasil. Mas tem alguns municípios, como aqui acontece no Distrito Federal, em outros municípios também, há uma redução, ampliando essa vantagem para as pessoas que já fazem, já têm a condição de pessoa idosa a partir dos 60 anos. Então, realmente, não é algo assim fácil da pessoa dominar a legislação que garanta os direitos das pessoas idosas. Até porque ela também se cruza, por exemplo, com o Código Civil, que fala que a partir dos 70 anos eu não posso escolher o regime de casamento, por exemplo. Tem que ser regime total, de separação. Temos o Código Penal, que também vem complementar essa condição também das penas e o tipo legal também da violência contra a pessoa idosa, essa parte final do Estatuto, e que tem ali algumas questões mais específicas em relação à pessoa idosa, mas que precisa ser revisada também, inclusive com relação à própria punição prevista, que hoje é muito branda e não tem uma capacidade de fazer a pessoa recuar em razão disso. Ela não tem capacidade de dissuasão. A pessoa sabe que é considerado até, às vezes, um crime de menor alcance e violência para a pessoa e que leva, inclusive, para o entendimento de uma causa pequena e que pode até ser alvo de transação. Então, tudo isso é algo que nós vamos ter que aprender, primeiro, uma cultura de valorização do envelhecimento, da cultura, da transmissão de conhecimento dentro de uma sociedade. As pessoas idosas também têm que saber se preparar para esse momento também, porque tem coisas que são personalíssimas, que cabem a pessoas também saber chegar nesse momento. E depois, todo esse arcabouço de lei, ela tem um ambiente favorável para a sua aplicação. E essa é a condição que nós temos que trabalhar. E passa, sim, pela intergeracionalidade e numa questão de mudança de paradigma, de valores que a gente está precisando rever. Como, por exemplo, o que a gente vai fazer? Vamos criar assentos nos ônibus para que as pessoas idosas tenham direito àquele assento, ou nós vamos criar uma cultura em que uma pessoa mais jovem vá ceder qualquer um dos assentos para uma pessoa idosa que está entrando no ônibus? O que é mais fácil? Uma fila só para pessoas idosas ou uma placa descrevendo que aqui nós damos prioridade para pessoas com deficiência e necessidades especiais? É claro que é muito mais lógico a gente ter um respeito à condição do outro. Falar em respeito, doutor Otávio, o respeito ao limite da pessoa idosa. Que de alguma forma, eu não digo que imponha, mas de alguma forma observe. É o próprio idoso ou, vamos colocar assim, os parentes do idoso, Ou seja, saúde física, saúde mental. Quer dizer, é importante que o idoso, de alguma forma, ele conheça os seus limites, ou é importante que a família, de alguma forma, observe, até mesmo para, de alguma maneira, acompanhar os seus movimentos, de repente quer sair, de repente acha que está em condições de poder ir até a padaria, ou até ir até o banco, fazer uma operação, pegar o carro e dirigir, fazer uma viagem. Como é que fica essa questão? Dos limites, Dos limites. É uma ótima pergunta, Walter. E eu acho que ela se combina com um pouco do que a gente acabou de ouvir, do Dr. Maulo dizer, porque a necessidade de se formar de um saber, de uma cultura gerontológica. A cultura gerontológica, ela tem a ver com a sociedade conhecer como funciona tudo relacionado ao idoso, E uma sociedade que é amiga do idoso é uma sociedade amiga de todos. Porque é isso que tem no espírito do Estatuto do Idoso, Quando você tem uma lei que ela
vem trazendo algo que mostra que isso não é obrigação só do idoso, pelo contrário, tudo relacionado ao idoso é obrigação da sociedade, da família, do Estado, de todo mundo. Então, por que eu estou fazendo essa colocação? Porque não adianta a gente achar que é só a família que deve cuidar de um idoso. Não é. É de todos nós. Então, se você vir uma pessoa idosa numa situação de insuficiência de cuidados, de inadequação de manejo, você deve procurar interagir com aquilo de uma forma construtiva, garantindo direitos, né? Mas como é que a gente faz na prática? Que a sua pergunta é assim, tá, e aí, como é que a família faz se ele quer sair, pegar, ir na padaria, ir lá, aqui lá? Existe uma regra de ouro que é o seguinte, se uma pessoa é lúcida, ela tem entendimento preservado sobre a realidade das coisas, o fato dela ser idosa, seja com 65, 70 ou 100 anos, se ela tem entendimento preservado sobre as coisas, ela tem capacidade de decidir sobre a sua vida e fazer o que ela quiser fazer. Ah, mas eu não concordo com o que ela está fazendo. Você pode até não concordar, mas se ela é lúcida, ela tem o direito de decidir. Isso é uma coisa fundamental. É claro que a gente sabe, porque veja que interessante. Às vezes as pessoas ficam com aquela ideia de que assim, só porque está velho ficou gagá. É um conceito que é comum a gente ver. As pessoas, não, meu pai já está velho. Tá velho, mas ele pensa, mas eu não concordo com o que ele está escolhendo. Não, estou perguntando se você concorda. O seu pai consegue raciocinar ou ele está esquecendo as coisas, ele não entende mais as coisas, né? Quando a pessoa entra num processo demencial, de doenças demenciais como a doença de Alzheimer, que antigamente a pessoa falava, está ficando caduco, está ficando gagá, está ficando esclerosado, que na verdade são as doenças da família da doença de Alzheimer, aí tudo bem, aí é diferente, porque às vezes a pessoa inclusive vai estar fazendo coisas que são para prejudicá-la, que vão ser ruins para ela própria, né? Aí nesse caso a gente deve até não deixar que ela faça algumas coisas para se prejudicar. Mas se a pessoa tem a autonomia de decidir, se ela consegue entender aquilo que está acontecendo à volta dela, ela tem o direito de decidir. E tem uma coisa interessante, né? A nossa sociedade é uma sociedade muito paternalista. Olha, tem uma coisa interessantíssima. Eu já vi pessoas idosas dizendo assim, depois que eu fiquei idoso, os meus filhos acham que só porque eu fiquei velho eu sou gagá e eles não deixam eu decidir sobre as coisas. Mas nem assim o que eu vou comer. É um absurdo. Então, nós temos que, então, voltando lá ao que eu disse, né, retomando a ideia, fomentar, né, desenvolver essa cultura gerontológica para que a gente tenha uma sociedade que entenda quem é a pessoa idosa e respeite os seus direitos, né? E eu quero falar mais uma coisa a respeito disso, né? Nós estamos comemorando os 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa, que é uma lei extraordinária, né? Ela tem muitas virtudes, ela traz um ordenamento... O Dr. Mauro já falou um tanto disso, né? Mas tem um ponto interessante, né? Eu sou filho de uma educadora e eu acredito, como muitos, que no Brasil e em todos os lugares do mundo as coisas começam pela educação. O Estatuto tem um artigo, que é o artigo 22, que até hoje não foi implementado. O artigo 22, ele estabelece que os currículos mínimos, né, de todos os níveis da educação, do primário ao ensino superior, né, do primeiro começo do ensino fundamental até o nível superior, pós-graduação, todos os níveis, todos os currículos mínimos têm que ter conteúdos ligados ao envelhecimento, né, à promoção do envelhecimento, à valorização do idoso, ao combate ao preconceito contra a pessoa idosa, em todas as suas formas. E isso é uma coisa que até hoje o Executivo Federal, por exemplo, dos estaduais eu desconheço, mas a gente sabe que isso é uma coisa que ainda está por ser feita. A ponto de que no Congresso Brasileiro de Geriatria, agora que nós tivemos no começo do ano, foi uma deliberação de Assembleia da Sociedade Brasileira de Geriatria pugnar que o Ministério da Educação finalmente leve isso adiante para implementar nos currículos. Porque se a gente quer que uma sociedade respeite o idoso, nós temos que começar a ensinar as nossas crianças. Eu tenho que ensinar minha filha lá em casa, mas quando eu ensino minha filha, nem sempre lá na escola estão ensinando também. Então tem que haver eco, tem que haver todo um esforço de sociedade para a gente construir essa cultura gerontológica. E eu acho que muito do que a gente está falando aqui hoje é em função disso, de construir cultura, né? De construir uma nova olhar para esse velho, para quem é o velho, né?
Perfeitamente. Bom, também conosco, como já anunciamos, a doutora Munize Marques. Doutora Munize é magistrada, é a coordenadora da Central Judicial da Pessoa Idosa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Também seja muito bem-vinda, meritíssima. Claro, já estamos aqui avançando com o assunto, né, que a senhora também está participando, e eu busco com a senhora justamente esse aspecto, né, que estamos aqui abordando, a questão da cultura da população brasileira em torno da pessoa idosa. Chegamos, portanto, neste ponto aqui. Também gostaria de ouvir da senhora. É preciso fazer muito mais? Estamos no caminho certo? Qual é o ponto de vista da senhora? E, além do mais, os 20 anos, portanto, do Estatuto da Pessoa Idosa. Precisamos, de alguma forma, de mais avanços? Precisamos de mais divulgação? Qual o ponto de vista também da senhora? Muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada. Novamente é um prazer estar aqui com os meus amigos, doutor Mauro, doutor Otávio, doutora Marilena. E meu amigo Walter, né? essa voz que a gente conhece há tantos anos. Bom, esses dias eu estava refletindo um pouquinho sobre isso com os meus pais, e a gente sempre gosta de sair do campo teórico e ir para a vida prática, né? Quando um casal decide ter filhos, ele estuda todas as possibilidades de parto, todas as reações que uma criança, que um bebê pode ter, quanto tempo precisa de mamada em mamada. E isso desmistifica muito dos desafios que acabam chegando quando a maternidade de fato se concretiza. O fato é que, em relação ao envelhecimento, a gente não tem essas práticas. A gente vive o envelhecimento sem buscar compreender o que está por vir, né? E isso é fruto de um envelhecimento do Brasil novo, né? A partir de 1970 que a gente alcançou a longevidade que a gente tem hoje. E cada vez mais essa expectativa de vida tem aumentado, mas a gente continua tratando essa fase como se ela não existisse. Então, enquanto a gente não compreender o envelhecimento como uma fase da vida, que vai ter desafios como todas as outras, mas que vai exigir de nós uma preparação emocional, uma preparação material, porque recursos financeiros vão ser necessários. Enquanto a gente não conversar sobre o envelhecimento e sobre as responsabilidades e os compromissos que a família vão ter com uma pessoa envelhecente, isso vai ser um desafio para a família. Então, a gente faz isso com outras etapas, né? Quando a gente vai, de fato, ter um filho, né? Eu falo pela minha experiência. Olha, eu falo com meu marido, amor, hoje eu vou precisar chegar mais tarde, você pode ficar com as crianças? Então, isso tudo é conversado a vida toda. Quando a gente fala de cuidados, a gente passa por essa divisão de responsabilidade, de afeto, de carinho, mas a gente não leva isso com a mesma naturalidade quando a gente pensa em cuidar de uma pessoa mais velha. Então, sim, a sociedade precisa desmistificar muito e precisa se preparar, como o doutor Otávio mencionou, até pedagogicamente, para conversar sobre isso, para envolver as pessoas que estão ao redor da pessoa idosa, para tratar com naturalidade essa fase da vida, e isso é para ontem, né? Porque a gente já está sendo desafiado com o que o Brasil hoje tem em termos de demografia e da baixa capacidade de fazer esse acolhimento. O Estatuto, ele traz para nós uma perspectiva de direito, de dignidade, que eu acho muito importante, que é assim, olha, seja digno com a velhice que você tem. Então, do mesmo jeito que a gente sabe que existem velhices que são dependentes, que têm baixa autonomia, que têm baixa capacidade de gestão, que têm uma questão de saúde um pouco mais comprometida, existem velhices muito diferentes, que são velhices protagonistas, inclusivas, geradoras de recursos, empreendedoras. Então, o que o Estatuto traz para nós, enquanto população, enquanto sociedade, enquanto Estado, promova a dignidade para a velhice que você tem, né? Então, assim, respeitando todas as velhices, todas as condições pessoais, porque aí cada um vai envelhecer de uma forma. Nós temos a obrigação institucional, pessoal, enquanto sociedade, de promover dignidade a essa velhice. E isso só vai acontecer quando a gente, de fato, enfrentar o assunto, conversar sobre ele, nos preparar para o envelhecimento.
em rodas pequenas dentro de casa, de forma bastante informal, mas também de forma institucional, preparada, estratégica, para que a gente tenha condições de trazer dignidade para a velhice que se apresenta. Então, esse é o desafio. Deixa eu buscar a doutora Maria Helena. Doutora Maria Helena, a senhora como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas da nossa OAB, quais são as grandes demandas que normalmente se promovem em debates em torno, doutora Maria Helena? Então, a gente recebe muito problema com discriminação e abuso financeiro. Então, tem muita denúncia de ônibus que passa e não pega o idoso na parada, filho que pega, neto que pega todo o salário do idoso, né, e acaba deixando ele numa situação de miserabilidade. Então, a gente tem que enfrentar várias questões desse tipo e que o que o próprio Estatuto trouxe a criminalização. Então, a gente acaba muitas vezes mandando lá para a Central Judicial para tentar fazer uma mediação. São filhos que tentam manipular os pais também, o que ele vai comer, o que ele vai fazer. E são pessoas lúcidas, né? Como disse o doutor Otávio. Por mais que tenha 90 anos de idade, são lúcidos e eles não precisam ser manipulados pelos filhos, né? Eles têm que ter essa autonomia psicológica, esse discernimento para fazer o que eles querem. Então, a gente tem muitas questões, especialmente familiares, que a gente tem que mediar, conversar com a família para tentar resolver. Por que mediar? Porque pais não denunciam filhos. Dificilmente uma situação dessa vai para a delegacia do idoso, né? O filho é criminalizado, então eles tentam de formas mais brandas, como uma mediação familiar, tentar resolver esses problemas que eles encontram dentro de casa. A sabedoria, né, doutor Mauro, da pessoa idosa, e às vezes na sua sabedoria para, de certa forma, não desfaça lá de vez a família, procura ali no isolamento o seu próprio sofrimento. Mas isso não é justo, né, doutor Mauro? Existe uma intenção sempre nossa e um objetivo de manutenção das relações familiares, né? Com as famílias agora menores também, nós temos poucas opções, às vezes, porque geralmente o agressor, que muitas vezes não sabe que é agressor, está agredindo uma pessoa que muitas vezes não sabe que está sendo agredido, porque acha que aquilo é uma relação normal de família. Daqui a pouco entra uma denúncia e essa pessoa que é agressor ou a pessoa agredida, ela tem que sair daquele ambiente. Mas aí é a única pessoa que às vezes tenha o contato, né, com o exterior daquela pessoa que já está com seus 80, 90 anos. E não é fácil a decisão. E não é fácil a solução, né? Porque manter os dois juntos talvez seja em atendimento ao princípio da manutenção das relações familiares, né? Mas, por outro lado, também não se pode deixar as pessoas numa condição, né, de violência, né? Até porque se a pessoa ainda assim quisesse, né, seria uma autonegligência se ela estivesse sofrendo violências importantes, né? E as piores são as psicológicas também. Então, todo esse contexto leva a uma necessidade de estudo e de avaliação da onde que pode se ter uma melhor condição, ainda que não seja ideal, né? E a gente vem verificando isso. A dificuldade está exatamente isso, desconhecimento da lei. Às vezes o desconhecimento também de que algo é uma violência, né? A doutora Maria Helena estava falando, assédio financeiro, muita gente acha que é normal pedir e apertar uma pessoa idosa que já tem gastos enormes com medicamentos, algumas necessidades, né? Mas acha que a sua prioridade, que é o dinheiro do idoso, é dela também. É só uma pessoa que ela precisa administrar junto uma receita. E não é assim. E isso é uma questão cultural. E a gente já percebe que, às vezes, numa audiência, às vezes com o Ministério Público, às vezes numa orientação até de uma consulta, a gente tem que ficar falando de princípios de relacionamentos humanos. Não é de lei. Eu tenho que dizer para ela, olha, o teu pai está vivo. Ele não é uma pessoa porque é idosa, incapaz, como o doutor Otávio estava falando. Olha, o bem é dele, não é teu.
né? Olha, o relacionamento pessoal é do teu pai, da tua mãe, nesse novo casamento. Tem que respeitar, mas eu não concordo. Não estou perguntando se tu concorda. Eu estou perguntando se tu está entendendo que tem que respeitar uma vontade alheia. Porque a manifestação de vontade manifestada e atendida é uma coisa que está diretamente ligada à dignidade humana e direitos humanos. Sem isso, nós não somos nada. Se eu tirar o direito da pessoa a fazer as suas escolhas, ainda que não sejam as melhores, Walter, né? E ainda que também, né, não seja um caso de negligência importante, que a gente tenha que atuar para a pessoa, né, não praticar violência contra si mesmo, que é uma das coisas que o Estatuto permite. Mas, na verdade, o que a gente tem que fazer, né, como operadores do direito, magistrados, médicos, hoje, é orientar as pessoas a buscarem não só o entendimento da lei, mas começar a ter uma percepção do que é uma cultura gerontológica. Porque não adianta a gente ser uma sociedade gênio, com um estatuto maravilhoso, leis extremamente equilibradas e prontas para serem aplicadas, e nós não temos um ambiente que acolha essa condição. E não adianta ter uma condição maravilhosa, como Brasília tem a vocação de ser a capital mundial do envelhecimento, né? Isso aqui é plano, tem praças, é bonito, mas e daí? E se não tiver leis, se não tiver respeito, né? Como a doutora Maria Helena estava falando, não adianta Brasília ser interessante e o motorista não ter a cultura gerontológica, que tem que parar assim numa parada de ônibus, ter paciência, esperar a pessoa subir e não arrancar o ônibus na hora que ela ainda está caminhando no meio do ônibus, né? Então isso tudo é uma questão que leva a gente a ter esse ambiente aqui de uma discussão, de levar, né, a discussão para a sociedade, como a doutora Muniz estava falando, e que é muito interessante que a Rádio Justiça aqui já esteja, né, promovendo essa oportunidade para nós. Já não é a primeira vez e a gente tem que ter mais ainda, viu, Walter? Entendi. Chame mais a gente. Com certeza. Doutor Otávio, interessante que esse fim de semana a gente conversando, e uma pessoa se expressou da seguinte forma: olha, ainda bem que Brasília hoje, o comércio de alguma forma já enxerga a pessoa idosa naquilo que ela, de certa forma, busca, ou seja, um restaurante, um bom restaurante, como também lojas que de alguma forma têm ali peças, portanto, aí do seu interesse. Mas muitos dessas pessoas que, de alguma maneira, buscam aí esses ambientes, às vezes sentem a dificuldade para chegar, né? Ou seja, mas a pergunta objetiva que eu quero chegar com o senhor é justamente essa: o olhar do Estado na questão da acessibilidade, no deslocamento, no movimento, portanto, da pessoa idosa, de alguma forma, ela tem algo a ver com a melhoria do estado de saúde, a permanência do estado de saúde, a sua responsabilidade com o estado de saúde da pessoa idosa? Pois é, eu acho que esse assunto ele se conecta com os mesmos problemas que são vividos pelas pessoas que têm deficiência, sabe? Porque, olha só que interessante, a gente parte de um princípio de que, então, peraí, se é idoso, tem necessidade de acesso diferente? Não necessariamente. Pode ser um idoso de 90 anos que anda normalmente, sobe uma calçada, sobe uma escada, né? Então, ele tem a mesma facilidade de uso de acesso, por exemplo, ele não precisa de rampa, como uma pessoa de 60 anos ou de 40 anos também não precisaria. Então, isso está muito mais ligado, não exatamente ao envelhecimento, mas à necessidade de ter necessidades especiais para a locomoção e para as outras coisas também. Por quê? Porque nem todo idoso é dependente de cuidados. Nem todo idoso tem problemas. É o que a doutora Muniz falou ainda há pouco. Nós temos velhices muito heterogêneas. Assim, pessoas que são muito diferentes. Tem de um lado pessoas que não conseguem mal andar direito, e do outro você tem um sujeito que ele é completamente funcional. Ele faz tudo sozinho. E com muita maestria, com muita qualidade. Então veja que interessante, né? Às vezes a gente tende a pensar que a velhice está acoplada ao fato da pessoa ser dependente de, por exemplo, ter uma rampa. Eu vou concordar se alguém me disser, olha, precisa ter rampa aqui para os cadeirantes e muitos dos idosos. Lógico, porque muitos idosos realmente vão precisar de rampa, porque não andam com tanta facilidade. Mas não é exatamente porque é idoso.
é porque já tem dependência de cuidados. Então, isso não é... Então, veja o raciocínio central. Ser idoso significa que vai ser dependente de cuidados no futuro? Não necessariamente. Muita gente vai morrer tinindo, vai morrer ótima, vai morrer super bem. E outros não, vão morrer já adoecidos, com dificuldade de locomoção e por aí vai. Bom, busco também com a doutora, a nossa magistrada, a doutora Monize Max, justamente o trabalho da Central Judicial do Idoso. Né? Eu vi aqui um trabalho realmente fantástico, não é? Que é o TJDFT 60+. Ou seja, começando dentro de casa, sim, a valorização da pessoa idosa, num contato mais próximo, portanto, com os novos funcionários que ali estão, e evidentemente, beber de uma fonte com muito conhecimento vai lhe proporcionar uma carreira também com muitos conhecimentos, né, Meritíssima? Excelente, adorei essa oportunidade, que eu estava justamente agora conversando com o juiz auxiliar da presidência do tribunal, Dr. Luiz Márcio, grande amigo, parceiro nessa implementação. O que acontece? Quando a gente fala aqui de cultura gerontológica, o nosso maior desafio é encontrar realmente esse olhar do envelhecimento em todas as circunstâncias da vida, até o ponto de que não seja mais necessário fazer esse tipo de segregação. Então, assim, em tese, seria importante que a gente tivesse inclusão no mercado de trabalho de todas as pessoas que se sentissem preparadas para trabalhar e que estivessem realmente com esse desejo de continuar produtivas, e não necessariamente que a gente precisasse abordar a necessidade de se incluir profissionais 50+, 60+, né? Então, assim, o que a gente... Qual foi o projeto que nós iniciamos no Tribunal de Justiça? Por conta do protagonismo da Central na promoção de direitos das pessoas idosas em situação de vulnerabilidade, nós iniciamos um projeto de diagnóstico institucional para identificar qual é o nosso corpo de trabalho hoje, quais seriam as necessidades no que se refere a esse marcador de idade, né, no marcador etário. Montamos um grupo de trabalho ainda despretensioso, porque a gente só queria tirar um grande raio-x de como o tribunal hoje tem funcionado. E identificamos que a nossa massa produtiva está entre 40 e 60 anos. Ou seja, em pouco tempo, quem sustenta hoje a estrutura do tribunal em termos de capacidade produtiva estará entrando em um grupo vulnerável, né? Um grupo, entre aspas, que hoje tem dificuldade de se manter produtivo. Esse grupo de hoje, que está envelhecendo, vai envelhecer diferente dos idosos que nós encontramos hoje, de acordo com o nosso diagnóstico. Hoje, os nossos idosos de hoje sentiram a dificuldade do processo judicial eletrônico, sentiram a dificuldade da informatização dos procedimentos, ainda sentem um pouco o resquício de uma baixa escolarização dos nossos servidores, assim, os mais longevos, porque não era necessário você ter um doutorado para você exercer uma função no tribunal. Mas os que hoje estão nessa faixa etária produtiva, 40, 60, já estão totalmente incluídos ao sistema informatizado, já tem mestrado, já tem doutorado. Então, o tribunal está preparado para continuar trazendo protagonismo para essa grande massa de servidores que está envelhecendo em condições diferentes? Então, essa foi a nossa dúvida. Por causa disso, e também porque existe uma rotatividade grande de servidores, nós iniciamos um estudo que gerou uma política de gestão intergeracional. Essa política foi publicada o ano passado, resolução número 2 de fevereiro de 2022. Essa política gerou um programa, e esse programa gerou um plano de ações que está totalmente estratificado. Nós conseguimos levantar os marcadores, todas as demandas que são necessárias para a implementação de uma política de gestão, como fazer essa interlocução entre as gerações, qual é a necessidade de se ter dentro dos nossos setores servidores de todas as idades, por que é importante ter um mais jovem e a velocidade que o mais jovem traz. Mas por que é importante esse mais jovem ser direcionado pelo mais velho, que já compreende a cultura organizacional? Porque, assim, se tem só velocidade, escolher o caminho errado, coloca tudo a perder. Então,
Então, a velocidade sem a direção é um risco para a empresa, entre aspas, empresa, e aí agora a gente trazendo para a nossa realidade, para tudo que a gente construiu em termos de acesso à justiça, acolhimento de população vulnerável, ao pop rua, população idosa, enfim. Então, assim, esse programa que o tribunal tem destacado, né, assumiu um lugar assim, especial para a nossa administração e vai direcionar o nosso comitê de atuação institucional para elaboração das equipes, para definição de estratégias de saúde, para definição de estratégias de educação. A nossa escola judiciária já apresentou esse tema como um tema relevante para o nosso plano de ações do ano que vem. Então, assim, de fato, o tribunal quer se capacitar, não somente para atender bem o seu corpo, mas também para, trazendo essas reflexões para os próprios servidores e magistrados, promover um atendimento jurisdicional mais compatível com as demandas que têm chegado. Já que hoje a gente recebe um número cada vez maior de questionamentos de autonomia, de curatela, de plano de saúde, de várias demandas que envolvem um envelhecimento em si e que não eram parte do judiciário, não eram uma parte relevante das proposituras anteriores. Mas quando hoje você pensa em abandono afetivo inverso, paternidade tardia, reconhecimento de paternidade tardia e filhos anteriores, questionamentos a respeito da capacidade, autonomia, tratamentos experimentais, planos de saúde, sênior. Então, tudo isso está chegando hoje para a gente. E será que nós estamos preparados para essas decisões? Né? Então, assim, o envelhecimento precisa fazer parte do nosso objeto de estudo. E aí a gente conseguiu, graças a Deus e a boa vontade da alta administração do tribunal, dar início a esse projeto que alcançou um lugar especial aí no nosso plano de ação. Perfeito, doutora Maria Helena. Quer dizer, no campo, claro, né, dos profissionais do direito, principalmente os advogados, de alguma forma, dentro dessa colocação que a Meretíssima muito bem pontuou lá, ali os funcionários da área, né, com mais de 60, extremamente experientes, mas que, de alguma forma, bem distantes, portanto, da atual realidade, que são as novas ferramentas que aí, portanto, estão chegando. É um ponto que também preocupa a OAB, doutora Maria? Com certeza, Walter. Durante a pandemia, os advogados mais velhos tiveram muita dificuldade com o PJE, que é o sistema que a gente utiliza para peticionamento, né? Que é o sistema eletrônico, porque a maioria deles tem estagiário, tem um assessor que ajuda nos protocolos, né, das demandas. E no isolamento, eles não podiam ter contato para passar para os estagiários, para os assessores, e muitos perderam prazos, perderam audiências e estavam contatando a gente para ver como eles poderiam fazer, como é que a gente poderia ajudar. Nós montamos formas de ajudá-los em loco, outros a gente conseguiu atender até na própria OAB mesmo, de forma isolada, e orientação via telefone, sabe? Cursos online, né, para tentar diminuir isso aí. A gente começou a fazer muito curso de sistema eletrônico na própria OAB para tentar ajudá-los, incentivá-los, a dar continuidade, porque muitos resolveram se aposentar na pandemia exatamente por essa falta de acessibilidade na parte de informática, né? Então, foi um desafio para a gente também, isso. Eu creio, né, doutor Mauro, que é um desafio em todos os segmentos, né? A questão da pessoa idosa, tanto para o homem como também para a mulher. Primeiro, a nossa ausência de cultura, que estamos ainda na fase de construção, buscando realmente aí aprimorar através de políticas públicas, enfim. Mas estamos ainda muito distante de alcançarmos realmente o ideal, mas o importante é realmente buscar esse ideal, doutor Mauro. Olha, eu acho que uma boa notícia é que tem se falado bem mais, né, do envelhecimento, dos direitos e do protagonismo de todo mundo, né? Porque havia uma confusão, assim, quando a gente fala de etarismo, por exemplo, a gente leva a pensar diretamente no preconceito contra a pessoa idosa. Mas tem muito jovem que sofre o etarismo.
né? Eu fui convidado para escrever sobre o etarismo nos escritórios de advocacia, né? E aí eu estava pensando sobre isso, né? A desconsideração que às vezes um advogado mais velho tem em relação ao advogado mais jovem. E essa condição hoje vai fazer todo mundo ter que repensar as suas posições. E as posições, elas são transitórias também. É isso que a gente tem que ter essa percepção também. Não é porque eu sou hoje advogado, jovem, com 25 anos, etc., então, numa condição que eu vou ficar ali sempre naquela mesma condição. E a gente se surpreende, como a doutora Maria Helena estava falando, do próprio PJE, da tecnologia que veio para cima da profissão. Imagino eu, não sou juiz também, né, do Ministério Público, mas também pegou todo mundo. Pegou. Né, porque eu sei de juízes que entregavam na mão, assim, né, escrito, e a pessoa que fizesse isso, que digitasse e entrasse com o seu, né, com o seu token e fizesse a assinatura. Isso a gente sabe que pode acontecer. Né, mas ali por trás ainda tem uma pessoa com cultura jurídica, experiência, etc. e tal. E essa interação entre as pessoas no escritório, né? A gente estava conversando e essa discussão ela veio de uma questão de etarismo nos ambientes jurídicos, né? Porque muitos advogados, como a doutora Maria Helena estava dizendo, estavam se sentindo obsoletos, né? Quem é de uma geração que tem hoje 60, 70 anos, aprendeu que um processo se ganha fazendo, né? Que a gente brincava, chamando embargos auriculares, né? Só que hoje as questões são muito mais virtuais. Eu me lembro da primeira audiência que eu fiz do STJ com a ministra Nancy, eu achei aquilo assim uma coisa de outro mundo, né? Imagina, né? Como a gente se acostuma a tudo. Então assim nós vamos ter que nos acostumar. E essa percepção, Walter, voltando à tua pergunta, se nós estamos percebendo isso, né? A doutora Muniz sabe bem também, atua no CNJ. A gente vê que hoje, por exemplo, o CNJ está mais preocupado. O CNJ fez uma resolução promovendo a mediação entre as pessoas, algo que há pouco tempo não se acreditava, não via utilidade. E a mediação hoje no CNJ está sendo discutido, está sendo promovido, está sendo cada vez mais trazido à luz como uma solução absolutamente necessária para quem é a pessoa idosa. A pessoa idosa não pode esperar. E a pessoa idosa também não pode se envolver num ambiente de conflito e alta litigiosidade. Isso só vai adoecer mais a pessoa. Então, o CNJ, com sensibilidade em cima de solicitações também de algumas entidades, vem trabalhando com essa questão de trazer para o judiciário a mentalidade de buscar, antes de uma solução de litígio, uma solução de mediação, né? O que a Central Judicial do Idoso já vinha fazendo bastante. Né? Então, toda essa questão é algo que nós vamos ter que trabalhar e de uma forma linear. Né? Então, a questão do etarismo, que a gente está falando tanto, não tem um tipo legal ali para dizer. Falar que a pessoa é velha é um preconceito, não é assim. O que é um crime é o preconceito. De cima para baixo, para os lados, a gente tem que ter uma sociedade mais inclusiva e abrir para essa discussão. Então, nós estamos falando mais nisso no ambiente de um conselho do idoso, a gente tem entendido mais o que é uma função de CRES, CRAS, uma questão também de atendimento de psicologia, a importância do SUS cada vez mais evidenciado, tendo em vista, né, a saúde suplementar aí que está ficando inacessível para as pessoas. Não adianta ter uma saúde suplementar acessível, mas que não seja boa. A coisa só vale quando ela tem acesso e é bom. Então, está aumentando a quantidade de pessoas idosas nos planos de saúde. Será? Como é que a pessoa se mantém se o plano passa de 3.500 para 8? Isso não tem como se manter. Aí a pessoa sai dali e vai para um outro plano. Então, isso entra no índice de aumento de contratações. A gente tem que avaliar tudo isso de uma forma muito sincera. Porque tudo impacta, né? Impacta e, às vezes, de forma silenciosa. Como, por exemplo, o plano de saúde hoje passou a ser um benefício de atração de novos profissionais em empresas. Então, obviamente, as empresas, mesmo que não queiram, vão evitar a contratação de pessoas que vão utilizar mais o plano, porque senão ele vai ter maior utilização, maior sinistralidade e vai aumentar o valor do plano, que, ao fim das contas, é uma das maiores atrativos, maiores
capacidades da empresa de obter a mão de obra mais qualificada para a sua organização. Então, são essas coisas que a gente tem que conversar, não dar culpa, simplesmente, mas a gente identificar e dizer, então, qual é a solução? Perfeito. Bom, nós vamos separar o intervalo. Na volta, doutor Otávio, já volto com o senhor para saber se, de alguma forma, a modernização impacta na saúde da pessoa idosa, ou seja, ela é preocupada em não alcançar, portanto, os mais novos que dominam, portanto, a tecnologia, se sentem muito para trás e, de alguma forma, afeta a saúde mental, não afeta a saúde mental. Daqui a pouquinho a gente volta. Peço licença às senhoras e também aos senhores para que possamos ir ao intervalo, mas estaremos de volta em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, estamos de volta, são 16 horas mais 6 minutos. Estamos de volta com Justiça na Tarde Debate, que hoje está recebendo nos estúdios as presenças da magistrada, a juíza Monique Marques, que é a coordenadora da Central Judicial da Pessoa Idosa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a doutora Maria Helena Moreira Madalena, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas da OAB-DF, do doutor Mauro Freitas, advogado especialista no direito da pessoa idosa, preside a Associação Brasileira de Cidadão Sênior e é vice-presidente do Conselho da Pessoa Idosa da Capital Federal. E também o médico doutor Otávio Castelo de Campos Pereira, geriatra, médico geriatra e também perito. E a pergunta que deixou justamente ficou para o senhor, doutor Otávio. Ou seja, esse modernismo na comunicação, onde, claro, né, o jovem tem mais facilidade para poder entender. O bebê, então, já nasce sabendo, né, dessa questão, mas a pessoa idosa tem, portanto, as suas limitações, como também tem as suas dificuldades, e muitos até tentam, de alguma forma, familiarizar. Evidentemente que conseguem, outros tanto nem tentam. Isso, de alguma forma, mexe com a saúde mental dessas pessoas, ou seja, das pessoas idosas? Pois é, eu acho que tem mais de um padrão aí, Walter, porque Pois a gente não. tem pessoas idosas que sentam ali para jogar videogame com o neto E ganhando o neto. Ah, concordo com o senhor. Então, assim, bom, de uma maneira geral, a gente sabe que o idoso, em relação à aprendizagem de coisas novas, uso de tecnologia, ele é um pouquinho mais lento de que um mais novo. Exatamente o exemplo do videogame. Ele vai aprender a usar videogame. Talvez ele seja um pouco mais lento que o neto, mas ele vai aprender. Então, ele é capaz de usar. Não existe nenhuma limitação para que as pessoas usem tecnologia baseado no fato de serem idosas. Como é que a gente faz isso? É só pegar esse raciocínio e aplicar para uma pessoa de 40 anos. Existe alguma limitação para uma pessoa de 40 anos aprender alguma coisa? Não. Então também não existe para idoso. A não ser que esse idoso tenha um problema de saúde que o impeça de aprender. Por exemplo, doença de Alzheimer faz isso, atrapalha o aprendizado das pessoas. Mas nós estamos falando de doença. Nós não estamos falando de velhice normal. Então, o idoso que não tem uma doença que provoca isso, não é pela condição de ser idoso, mas é pela condição de ter uma doença que provoca isso. Assim como o indivíduo de 55 anos que desenvolva a doença de Alzheimer precoce, vai ter a mesma dificuldade. Então, veja que não é porque é idoso, mas é porque tem doença. E é muito interessante a gente fazer esse raciocínio de contraponto, porque uma grande parte das coisas que as pessoas acham que é da velhice, não é da velhice, é de doença. Então, existe uma coisa interessante, assim, por exemplo, ser velho, é normal ter cabelo branco na velhice? É normal. É doença? Não, não é. É uma alteração fisiológica do organismo. E ser surdo? É normal ser surdo na velhice? Já que, se a gente olhar aos 70 anos, 30%, 20% das pessoas são surdas. Aos 85 anos, 40% das pessoas têm algum grau de surdez. É tanta gente que você fala assim, não, então é normal, todo velho é surdo. Generaliza-se, não é? Mas isso é doença. Não é normal.
O normal é não ter surdez. Então as pessoas confundem isso. É só você pensar, a surdez é normal numa pessoa de 40 anos? Não, então é doença. E aí com isso, a gente vai tentar fazer um raciocínio de pensar aquilo que um idoso pode fazer e o que ele não pode. Pela condição de ser idoso ou pela condição de ser doente. Eu gosto muito de uma frase que é assim, ser velho não é ser doente. Ser velho não é ser doente. A gente tem que saber separar uma coisa da outra. Quer ver? Uma pessoa de 55 anos, portanto, de 62 anos, acabou de entrar na terceira idade. Aos 60, né, que começa a gente considerar que é velho, imagine lá, 62, aí ele tem um derrame cerebral, fica acamado, né, aquela coisa dependente do cuidado dos outros. Tem gente que diz assim, ai, como ele envelheceu precocemente, não é? E aí pega um outro que tem 95 anos, que dirige, que leva o neto na escola, que pega ônibus, que vai na feira, que planta na horta, que vai no banco, que passa no correio. Aí as pessoas dizem assim, tá vendo? Esse é um idoso jovem. Não, não é jovem. É um idoso, o correto é um idoso saudável, autônomo, funcionante, ou um idoso mais novo, lá de 62, doente. Mas as pessoas juntam esses dois conceitos. Isso é super importante. Se a gente quer criar cultura gerontológica de qualidade, a primeira coisa para a gente combater, uma das primeiras coisas é isso. É mostrar o que é velhice e o que é doença. Porque as pessoas... Isso é tão comum que, pelo etarismo, né, que é o preconceito pela própria condição de ser idoso, já é assim. As pessoas partem do raciocínio automático. Se é velho, é doente. Se é velho, é inútil. Se é velho, é decrépito. Se é velho, não consegue mais. E não consegue. Eu vejo pessoas idosas usando. Eu conheço gente de uma idade avançada que é programador de computador. E ele não é nem... Eles inventaram o computador. Eles inventaram. Não foi a nossa geração que inventou. Foram eles. Quantos anos tem o Bill Gates hoje? Eu acho que é isso. Tem... Perfeito. Eu aproveito esse gancho, no caso aqui, doutora Maria Helena. Quer dizer, quando se fala, e o doutor Otávio fala muito bem dessa questão da saúde, ou seja, o serviço de saúde, o serviço público de saúde, de alguma forma, ele tem essa preocupação com a pessoa idosa em relação de alguma maneira, né, procurar atendê-la da melhor forma possível, para que ela tenha, portanto, um desempenho na sua vida bem mais tranquilo. Porque eu já ouvi pessoas reclamarem de que a tal da terceira idade é a melhor idade. Tem gente que não concorda, não é de forma alguma de que a terceira idade seja a melhor idade. Teria alguma coisa a ver realmente com o sistema de saúde? Ou teria algo a ver também com o jovem que, de alguma forma, envelheceu, mas sem buscar o médico, porque sempre acreditou que a sua saúde sempre foi de ferro e por isso não precisava mais de saúde? Quer dizer, é obrigação da pessoa, evidentemente, cuidar da sua saúde. Mas o Estado, de alguma forma, é obrigado também a dar essa condição para que a pessoa busque realmente essa condição? Com certeza, Walter. O próprio Estatuto prevê isso. O Estatuto, a Constituição, que o idoso ele tem o direito à saúde. E não é, infelizmente, o que a gente vê nos hospitais, o desrespeito dos planos de saúde. A assistência hoje está muito ruim. Tá? A gente não tem prioridade, é um descaso com a pessoa que está mais velha, que ela deveria ter a prioridade, mas ela fica para trás porque os mais novos têm mais tempo de vida, então eles passam na frente, que eu já ouvi muito isso também. Direito a medicamento, não falam para os idosos que eles têm direito a pegar medicamento de graça nas farmácias para algumas doenças, e eles vão lá e acabam pagando. Ontem mesmo, eu estava numa fila de farmácia, e o senhor da minha frente gastou R$2.500 em remédio. E eu fiquei olhando para ele, gente, é pouco mais que 2 salários mínimos, sabe? Para ele e para a esposa por um mês de medicamento. E ele saiu chateado de lá. Sabe? E eu, percebendo o que ele estava pegando, alguns remédios, né, que poderiam ser custeados pelo Estado. Osteoporose, hipertensão, são baratinhos? Diabetes. São, né? Mas fariam toda a diferença
naquela família, né, que vive com pouco mais que aqueles 2 salários mínimos e está pagando medicamentos para eles sobreviverem. Eu acho que a gente tem que cuidar da nossa saúde desde cedo, com certeza, para a gente ter uma velhice mais tranquila, saudável, ter uma longevidade e não ficar dependendo de hospitais, medicamentos, porque essa parte é muito ruim ainda. A gente precisa implementar muito o respeito, especialmente nesses locais, tá? E dar maiores condições das pessoas saberem os seus direitos para fazer valer quando elas chegam num determinado lugar e precisam desses atendimentos. E eu sei, né, meritíssima, de que um dos principais objetivos da Central Judicial do Idoso é justamente promover, portanto, aí a informação junto à comunidade, fazer com que ela, de fato, conheça, portanto, aí os seus direitos. Eu estou lendo aqui, viu? Dentro do TJDF. Então, tem aqui: garantir a efetiva aplicação do Estatuto do Idoso, promover a comunidade do DF de informações, promover a articulação com instituições para atendimento das demandas existentes e assessorar autoridades competentes. Ou seja, cada um fazendo a sua parte, com toda certeza. Está aqui o TJDFT, através da Central Judicial do Idoso, também fazendo a sua parte. Ou seja, todos fazendo, se torna mais fácil a vida da pessoa idosa, meritíssima. Sim, cada dia que passa, Walter, a gente tem a maior convicção de que a gente só vai conseguir promover uma dignidade na velhice se for em rede. Dificilmente uma decisão judicial vai ser capaz de prover ou de atender às expectativas, as reais expectativas, os verdadeiros interesses que essa pessoa vai buscar no campo do judiciário. Então, a doutora Marilena falou de uma medicação, por exemplo. Ele busca um remédio e, às vezes, uma decisão confere essa medicação, mas confere um papel que vai dar início a uma outra caminhada para que esse papel, de fato, vire um medicamento que ele vai conseguir consumir, né? Então, assim, se a gente não trabalhar em rede, a gente vai continuar simplesmente exercendo uma atividade para se livrar das suas responsabilidades. E a ideia não é essa. Não é assim, não está comigo. A ideia não é assim, olha, eu já fiz a minha parte, agora o problema é seu. A ideia é assim, como que a gente pode fazer para diminuir o esforço, diminuir a revitimização, diminuir as distâncias, melhorar a efetividade, dar uma resposta que seja mais humana. Por isso a gente investe tanto na mediação, porque a gente sabe que grande parte dos nossos conflitos que chegam ao campo do judiciário, acontecem no contexto familiar. Então, não adianta só um magistrado, vou condenar aqui ao cumprimento da pena, a pena, 3 meses, 4 meses. Não resolve o problema da família. Às vezes, até piora o contexto de convivência. Então, se a gente não trouxer para esse contexto a assistência especializada, o CREAS, às vezes a psiquiatria, né, a saúde mental, a gente não vai conseguir resolver. Então, pensar em cada um fazer sua parte, convidar mesmo a andar um pouquinho mais, sabe? A fazer além do que é útil. A gente não quer fazer só o que é a nossa obrigação. A gente precisa romper, né, esse paradigma de só fazer a minha parte, estou pronto e se der ruim não é comigo, mas ser desafiado a ser criativo nas soluções, a buscar respostas que estão além do que está aqui enquanto determinação legal. Então, assim, se eu tenho uma obrigação legal de prover uma decisão judicial para que haja um abrigamento, então, vou me antecipar, eu vou marcar uma reunião com o serviço especializado no campo do DF, dizer quantas vagas nós temos, qual é o critério de identificação da urgência, como que se identifica a prioridade para esse abrigamento. Será que a gente pode conversar para, ao invés de eu fomentar uma quantidade enorme de demandas judiciais, para condenar o Estado em abrigamento, por que a gente não tenta identificar onde seria possível a construção de um centro-dia ou de uma instituição de longa permanência para que essas pessoas sejam abrigadas sem uma decisão judicial? Então, a Central visa ter essa articulação extrajudicial mesmo, sem processo. A ideia é não judicializar.
80% dos nossos atendimentos não são judicializados, porque a gente acha que conversando a gente consegue resolver mais rápido, com menor custo e trazer um desgaste menor para a pessoa que está ali buscando no campo da justiça uma resposta à violação dos seus direitos, né? Então, a ideia é essa. Interessante, né, doutor Mauro, quando a doutora Muniz fala sobre a questão, né, dos direitos da pessoa idosa. Ultimamente, o que a gente tem visto, evidentemente, são casos isolados. Temos que valorizar aquelas famílias de alguma maneira, né? Tratam muito bem, portanto, o seu idoso. Não estamos aqui generalizando de forma alguma. O que realmente nos traz muita indignação é quando deparamos com uma situação como hoje. Eu pude só observar o título da matéria de uma pessoa idosa dividindo, portanto, o alimento com um cão, porque tinha sido praticamente abandonada e dividia, portanto, com um cachorro, portanto, ali o alimento que, de alguma forma, ali, portanto, aparecia. É caso isolado? Não interessa se é caso isolado, o importante é que não deveria ter ocorrido, portanto, este tipo de caso. Então, nós temos muitas situações de maus tratos, né, contra pessoas idosas, netos matando avós, ou então, enfim, né, ou agredindo, ou mantendo em cárcere privado. Então, são situações que, de alguma forma, causam indignação. A gente percebe que, evidentemente, que sensibiliza milhares de pessoas, mas outras parece que tratam o assunto como se fosse uma coisa comum. É onde entra, portanto, a questão, né, enfim, de um trabalho mais efetivo, acima de tudo, da própria mídia, por que não, né, da comunicação, de estar sempre falando dessa questão, acima de tudo, promovendo ações que de alguma forma beneficiam, como a doutora Muniz falou, né, criar, portanto, aí espaços de atendimento que não seja 24 horas, mas um tempo suficiente para a pessoa ali se sentir bem naquele ambiente e à noite voltar para casa feliz, já na expectativa de retornar. Ou seja, o que falta para que, de alguma forma, a sociedade, de alguma maneira, assuma de fato essa responsabilidade e não fechar os olhos entendendo, bom, esse assunto não é meu, porque na minha família não tem pessoa idosa. Olha, Walter, eu estava comentando hoje de manhã sobre isso, né? Nós estamos falando de violência aqui, descaso, né? O padrão da violência do descaso, ela acompanha outras violências também. Se nós formos fazer um perfil da pessoa idosa que sofre violência, em termos de quem sofre mais violência, nós vamos ter a mesma questão. É a mulher, a negra, pobre, aquele mesmo padrão de desconsideração com o próximo e uma dificuldade nossa de uma interação mais igualitária na sociedade brasileira. Isso é histórico nosso. Então, por isso que volta para a educação, volta para uma questão de aumentar determinadas punições, por exemplo, para não ficar tão branda como a gente estava falando, para que haja um efeito, né, até pedagógico. Porque do jeito que está, realmente fica difícil a gente mudar esse quadro que está colocado. E pensando nisso, a questão da relação familiar, né, o direito de família, né, e com os idosos também é a mesma coisa, né, o princípio da manutenção dos laços familiares e solidariedade, né. Quando falta isso, cai a casa, literalmente. E a gente vê isso. Então, as pessoas estão vivendo mais e elas estão se colocando numa condição vulnerável e entrando, sem querer infantilizar, mas dentro de um quadro muito parecido com crianças de separação de casais. Né? Porque às vezes tem isso. Né? Eu já vi, né, a sogra querer ficar com a ex-nora e não com o filho. É difícil, é possível. Não sei, aí a doutora Muniz vai nos dizer. Mas a questão é que nós temos assim também, uma questão que muita gente levanta. Eu tive esse pai, ele foi extremamente agressivo comigo, ele foi ausente, etc. Agora ele aparece aos 70 anos com uma comorbidade e quer que eu pague a necessidade dele em termos de alimentos. Aí entra em aspectos mais técnicos, que a gente tenta dar, né, algum equilíbrio, alimentos naturais, etc. Né, pelo menos manter a dignidade, mas fica difícil dizer para uma família com tanta dor e tanta dificuldade
E totalmente inimaginável a solução via litígio que eu faça, via judicial, um filho que foi violentado pelo pai, algum problema assim grave, né, que pode até levar mesmo a não ter essa condição, mas no geral, que teve uma relação ruim, e entender que tenha que dar essa assistência. Né? Porque é o que diz a Constituição, é obrigação da família, né, da comunidade, sociedade e Estado. Por fim, resumindo, tudo cai no colo da própria sociedade se nós não tivermos uma sociedade equilibrada. Faltou uma instituição de longa permanência aqui em Brasília para institucionalizar alguém. O que vai acontecer? Essa pessoa vai buscar a defensoria pública ou um advogado. Quem é que vai ter que resolver? A doutora Muniz. E quem é que vai ter que resolver na marra? O GDF, o Estado. E quem é que paga isso? O contribuinte. Então não tem como sair dessa lógica. Quando a gente entender que nós somos um grupo de pessoas, que a sociedade é sim responsável por uma questão de amorosidade ou por obrigação e por até inteligência financeira, a gente vai começar a andar numa direção mais correta. O que eu vejo isso é a disfuncionalidade hoje das famílias estão gerando conflitos e questões quase que indissolúveis. Porque quando um não quer, dois não brigam, né? Mas quando dois querem brigar, é muito complicado. Então não há conciliação. Então realmente o trabalho hoje que eu vejo numa central judicial do idoso, uma orientação do CNJ, né? É quase que uma condição hoje que estão falando de uma constelação, né, social. Colocar todo mundo na sala e chamar para alguns conceitos que a gente precisa rever. Né? Então, eu estou falando isso para ver que a solução não vem simplesmente da aplicação da lei, do aumento da pena, mas sim de uma mudança de mindset, de pensamento da sociedade, de uma cultura gerontológica de respeito. E essa cultura vem desde a base da educação e aí volta de novo, manutenção dos laços familiares e o princípio de uma solidariedade entre os familiares. Não precisava ter lei se as pessoas tivessem essa base central nas relações sociais. Então a explicação, né, que a gente tem que dar para uma e a gente atende isso toda hora. A pessoa é traumatizada com o pai ou com a mãe. E aí ela vem ter uma necessidade de atendimento, cai para ela essa responsabilidade. E ela não entende. Ela diz, não sou eu, a sociedade é que tem que pagar, o Estado é que tem que pagar, porque ela é o Estado, ela é a sociedade, enfim. Então é toda uma questão, talvez seja a melhor condição, melhor prisma de toda essa confusão complexa que nós estamos tendo de envelhecimento acelerado, talvez traga uma necessidade de humanizar as relações, sabe? Porque não vai passar nenhuma solução que não seja pela humanização. Entendo. Você gostaria de pontuar? O Dr. Mauro trouxe uma questão muito relevante a respeito da responsabilização dos filhos, mesmo sem o vínculo, né? Mesmo sem o vínculo afetivo, ou mesmo quando houve a quebra, houve a interrupção da relação parental por algum motivo. A Constituição de 88, ela trouxe assim um reflexo material de tudo que a gente sociologicamente vivia naquele período, né? Então, assim, a gente trouxe uma visão de direitos sociais muito bem estabelecida, a gente trouxe uma visão de liberdade, de preservação das relações, enfim, de uma forma muito, muito consolidada. E dos grupos mais beneficiados, logo naquele período, foi o grupo das crianças e dos adolescentes. Então, logo na sequência, a gente trouxe aí o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente tem legislações muito, muito bem consolidadas a respeito dessa proteção. A gente tem uma legislação chamada Lei dos Alimentos Gravídicos, que protege a criança desde o ventre. Então, assim, basta que a mãe faça uma imputação de paternidade, ela busque no judiciário assim, olha, o pai dessa criança é o José. Eu acho que é o José, eu nem sei se é o José. Então, eu posso colocar aqui o José e o João na petição. Esses dois possíveis pais serão convidados a compartilhar financeiramente os custos da gestação, para que essa mulher
seja amparada na realização do enxoval, dos exames, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo assim, não é que seja errado essa proteção, por pura imputação. Não é. Quando essa criança nascer, ela vai fazer um exame de DNA e quem não era pai e estava pagando esses alimentos, não vai ter o direito de receber esse valor de volta. Esses alimentos são os alimentos para a manutenção daquela vida, eles são irrepetíveis. Seguro, né? Mas quando o ciclo se inverte, os filhos querem se eximir dessa responsabilidade. Então, você vê, você é possível pai e você é responsável. Não se questiona se esse filho é um bom filho. Não se questiona se esse filho está dando orgulho, se ele está indo bem nas notas. O pai é responsável até os 18 anos. Não se questiona na fixação dos alimentos nada além do vínculo parental. Não tem assim, olha, eu acho que se ele fosse um filho melhor, você até poderia se responsabilizar mais. Não existe esse questionamento. Mas quando inverte, existe. Ele não foi um bom pai, ele não proveu o que eu precisava. Então, assim, o que a gente precisa ponderar é que a lei não vai trazer relação de afeto. Mesmo que haja uma responsabilização por abandono afetivo, a lei não vai trazer relação de afeto. Mas a lei obriga ao dever de cuidar. Então, na fixação dos alimentos, o juiz ele vai ponderar a necessidade da pessoa idosa e a capacidade do seu filho, única e exclusivamente. E aí merece um destaque que a legislação, o Estatuto da Pessoa Idosa, é uma das únicas que traz essa obrigação alimentar de forma solidária. Ou seja, se a pessoa idosa tem 10 filhos, ele pode escolher um. Ele pode escolher o que tiver numa condição melhor, ingressar judicialmente e desse filho receber o sustento que ele precisa. E o juiz não vai ponderar se ele foi um bom pai, se ele não foi um bom pai, vai ponderar a necessidade dele. Por quê? Porque a lei diz que é dever da família cumprir essa obrigação. Então, quando a gente se conscientizar disso, a gente vai diminuir a nossa resistência de prover o cuidado. Já é um primeiro sinal. É a mesma coisa assim, o pai sabe que se ele não pagar alimentos, ele vai preso. Ele sabe. Então, assim, ele já cria uma resistência menor. Não, é meu filho, eu tenho que pagar alimentos. Eu separei da mãe, mas eu tenho que pagar esses alimentos. Ponto. Então, em tese, a legislação, ela prevê essa mesma responsabilidade dos filhos em relação aos seus pais. E, às vezes, até dos netos, de forma subsidiária em relação aos seus avós. Né? Porque o Estatuto diz que essa responsabilidade é solidária. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é, sabendo que eu tenho essa responsabilidade e sabendo que essa responsabilidade é de todos nós, por que não conversar e fazer a distribuição, esse rateio de uma forma que contemple as necessidades da pessoa que precisa ser cuidada com as possibilidades que a gente tem? Então, assim, de alguma forma, a humanização, como disse muito bem o Dr. Mauro, a conversa, o diálogo, o resgate de vínculos, ele vai ser necessário. Porque, se não for, a legislação vai ser aplicada friamente. E essa pessoa vai ter que custear, dentro das suas possibilidades, é claro, mas vai ter que custear. Vai precisar assumir a responsabilidade desse pai, que mesmo por um motivo, às vezes até assim, abjeto, né? Não quis assumir a sua paternidade durante a vida. Mas o vínculo obriga o dever de cuidar. Uhum. Agora, Walter, pois não, me permite? Por favor. A doutora Moniz está falando muito a respeito desse assunto, né? E ela é uma autoridade duplamente qualificada, digamos assim, porque além de ser magistrada, ela trabalha há muitos anos com essa temática na Central Judicial. E essa questão de mediação, a mediação tem sido um recurso extraordinário para a gente poder fazer essa abordagem inovadora, né? Essa abordagem que restaura vínculos e que dá uma forma de promover justiça com mais qualidade, né? E recentemente a doutora Moniz protagonizou a articulação, a liderança de um grupo de trabalho que resultou na Resolução 520, né? Do Conselho Nacional de Justiça, que justamente está instituindo a política judiciária, a política judiciária para a pessoa idosa. E fala muito a respeito disso. Eu gostaria de
assim, quebrar o protocolo e fazer uma pergunta para ela. Fique à vontade, doutor. Para a senhora dizer para nós, assim, trazer para os nossos ouvintes, porque eu acho isso um tema extraordinário, de um avanço gigantesco. Nós estamos aqui na Rádio Justiça, dentro da sede do Supremo Tribunal Federal. É um avanço extraordinário, que tem um potencial gigantesco para a população. Eu conheço da sua modéstia, a senhora não vai puxar o assunto, então eu puxo. Fale para nós um pouquinho do que significa a Resolução 520 do Conselho Nacional de Justiça. Obrigada, doutora Otávio. A resolução, aprovada mês passado pelo Conselho Nacional de Justiça, ela foi fruto de um grupo de trabalho coordenado tecnicamente por mim, mas por todo o gabinete do conselheiro Mário Maia, que é o responsável pela Comissão de Assuntos Sociais do CNJ. O que a gente visou? A gente vislumbrou, como já foi mencionado aqui, que existe uma massa de litigantes que hoje representa aproximadamente 15% dos processos que estão em tramitação no Brasil como um todo, que envolvem pessoas 60 a mais. Mas que os tribunais não estão preparados para o acolhimento dessas pessoas a ponto de, em alguns tribunais, sequer ter a prioridade processual, por não ser requisito para o peticionamento a indicação da data de nascimento. Então, assim, existe realmente uma ausência de dados, uma ausência de protocolo para esse acolhimento, porque esse assunto não era invisível, né? Era invisível. Durante muito tempo esse assunto foi invisível. E durante muito tempo as demandas relacionadas ao envelhecimento estavam destinadas à Justiça Federal, porque era só aposentado e pensionista. Então, quase tudo que se falava sobre o envelhecimento e judiciário se resumia à Justiça Federal. E hoje a gente percebe o incremento grande dessas demandas no campo trabalhista, pela inclusão das pessoas 60 a mais no mercado de trabalho, pela discriminação desse corpo técnico em relação ao mercado de trabalho. Cuidadores, exatamente. Também no campo civil, a preservação da autonomia. Então, assim, a necessidade de se reconhecer a dependência do Poder Judiciário em relação aos peritos, e agora puxando a sardinha para o doutor Otávio, porque o magistrado, ele infelizmente, ou felizmente, né, não sabe como fazer diagnósticos, né? Então, graças a Deus por isso, a gente precisa contar com um corpo técnico preparado para dar esse subsídio para o magistrado. E aí, assim, às vezes a gente fala sobre essa questão da autonomia, as pessoas pensam assim, minha tia não tá dando assim, tá esquecida, fala repetidamente, assim, acho que eu vou lá entrar com a curatela para cuidar dela, tal. Mas, ok, esse assunto é importante para essa pessoa e vai trazer dignidade para isso, mas quando chega no judiciário, a gente está falando de gente que quer questionar a autonomia de um grande CEO de uma empresa, de pessoas que estão, assim, com recursos multimilionários nas suas mãos, né? E que tem ali 3, 4 filhos com 40 anos, mas que acabou de arrumar uma namorada e engravidou essa namorada jovem, e essa pessoa tem mais de 70. E isso é possível, né? E os filhos estão questionando essa questão da paternidade tardia também, porque isso vai ter repercussão no campo sucessório. Então, assim, sem a parceria técnica entre judiciário e peritos e médicos que podem fazer essa avaliação, que tem essa percepção, né? A partir de quando houve a quebra dessa autonomia? A partir de quando essa pessoa perdeu a capacidade de dispor dos seus bens? Né, doutor Otávio? Porque chega pra gente assim, olha, meu pai passou uma procuração, meu pai passou a escritura da fazenda, meu pai passou a gestão da empresa há 1 ano, há 2 anos, mas ele já apresentava sinais de demência. E quem vai fazer essa leitura não é o judiciário, mas essa leitura, a partir da visão do médico perito, é que vai trazer para nós a segurança desse tipo de decisão. Então, a resolução veio dizer para os tribunais, abram as suas mentes. Estamos precisando melhorar a nossa articulação interinstitucional, precisamos compor um corpo médico capacitado de peritos para nos dar apoio para essas decisões.
Precisamos trabalhar melhor a capacitação dos nossos servidores e magistrados para entender que um CID exclusivamente não retira a autonomia da pessoa. Por quê? Porque tem estágios de demência. E dependendo do estágio da demência, aquela pessoa continua sendo capaz de decidir alguns pontos específicos da sua vida. Então, assim, é hora de quebrar a vida civil dessa pessoa, decretando ali, né, incapaz? Ou será que é o caso de identificar aqui um termo de decisão apoiada, né? E aí permitir mantê-lo na capacidade, sendo apoiado em algumas decisões, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe, né? Então, assim, a interdição é o último recurso que o judiciário deve ter. Ele deve passar por essas outras ferramentas de manutenção da autonomia. Isso é pouco debatido nos tribunais. E é sensível, né? Porque muito sensível. Há pouco tempo estava exigindo de uma senhora aqui em Brasília mesmo um atestado médico de sanidade para assinar um contrato de locação. Né? Então, se não porque houver tem 60 conhecimento... mais, né? Isso. Então, vê bem, né? Então, a resolução tem esse viés de trazer para os tribunais a criação de comitês interinstitucionais, a institucionalização de oficinas que possam trazer reflexões sobre o envelhecimento, a primazia das mediações nos conflitos familiares, na resolução dos conflitos familiares e diversos princípios que vão conduzir os tribunais para a humanização nesses atendimentos. Na medicina, a gente tem um termo, pois não, existe a gerontologia, né, que é a ciência, todas as ciências relacionadas ao envelhecimento são compostas, integram a gerontologia. E aí, fazendo um neologismo, basicamente, a senhora me dizendo isso, eu me lembrei aqui, acho que essa resolução, em síntese, ela está com o objetivo de gerontologizar os tribunais. Exatamente. Né, capacitar nesse... para que nós possamos impregnar as pessoas do conhecimento, dos saberes gerontológicos, né, que são necessários em todas as áreas do conhecimento na nossa sociedade. É importante saber quem é o idoso, todas as áreas. Quem for trabalhar com previdência, quem for trabalhar com direito público, com direito privado, em todas as áreas. E aí eu volto para um ponto que a gente trabalha com problemas complexos. Muito frequentemente, os problemas não são só do direito ou só da medicina, eles são complexos. E aí nós temos que ter a interseccionalidade, esse olhar assim combinado, onde cada um vendo a sua parte, o seu saber específico, a gente consegue fazer uma junção de tudo. Eu vou fazer exemplificar com isso. Eu sou perito médico legista, respondo hoje pela psiquiatria forense do IML de Brasília. E aí nós temos lá casos interessantíssimos que a nossa delegacia do idoso, a DECRIM, aparece lá de, olha, eu estou com um caso aqui de uma suspeita de maus tratos contra a pessoa idosa. Seja na modalidade porque aquele idoso não está sendo cuidado, uma negligência, ele está numa situação de não ser cuidado, então ele está perecendo porque ele é dependente de cuidado, ou seja numa situação de violência patrimonial. Então aquele idoso que está sendo expropriado no patrimônio. Estão fazendo com que ele use o patrimônio, estão canalizando o patrimônio dele. Eu fui fazer uma perícia recentemente, onde o filho desviava todo o benefício do pai para uma poupança, da qual ele já tinha tirado dinheiro para sacar um carro. E o pai só tinha dinheiro para comer uma quentinha por dia, que ele mandava entregar. Então, uma situação muito dramática, problemas complexos que os operadores do direito precisam olhar, junto com o saber médico. Então, isso tudo conectado para a gente entender o problema complexo na realidade ali daquele velho. E muitos médicos, inclusive, não sabem fazer esse tipo de avaliação. Como muitos operadores do direito também não sabem ver. Às vezes tem uma situação ali que parece uma violência, mas é só uma família que não tem a menor condição, eles não têm suficiência, eles não têm meios para cuidar. Às vezes tem famílias que têm meios para cuidar, inclusive com muitos meios para cuidar, e continua havendo ali a negligência porque o velho está abandonado dentro de uma casa de alto padrão no Lago Sul. Aliás, uma coisa interessante, num dado de violência contra a pessoa idosa do Distrito Federal, produzido pela Central Judicial do Idoso, se a gente for ver o maior número de casos de violência patrimonial contra a pessoa idosa, acontece na Ceilândia, que é onde mais tem velho no Distrito Federal. Mas se a gente pegar esse dado e ajustar per capita, quer dizer, quantos casos acontecem pela população, é no Lago Sul, que é o maior PIB per capita do país. Ou seja, a gente vê violência patrimonial
em todos os estratos da sociedade. Não é no pobre, não é no rico, é em todos. E aí, quando a gente volta lá para o que a gente conversou no começo, uma sociedade amiga do idoso é uma sociedade amiga de todos nós, você vê isso acontecendo com seu vizinho e não fala nada? Você vê isso acontecendo com o teu primo e não fala nada? Então é por isso que a gente precisa capacitar a sociedade de uma maneira mais ampla para poder lidar com esses problemas complexos. Perfeito. E eu queria só fazer uma... Pois não. É que a gente não fala nada, Otávio, a gente vê algumas famílias passando por isso e não querem falar nada, porque quem fala tem que assumir. Então, às vezes, a pessoa idosa está sendo desrespeitada por um filho que é o cuidador direto, e aí o outro filho sabe que está acontecendo alguma coisa, sabe que o pai está numa condição de vulnerabilidade, sabe que a mãe está sendo desrespeitada, mas ele pensa assim, se eu me meter, vai sobrar para mim. Né? Então, ele prefere se calar. Mas até quando a gente vai ter que fazer essa ponderação? Né? Até quando isso vai ser assim normalizado e tá tudo certo, é melhor ficar calado para não assumir essa responsabilidade. Então, isso também é que cultura. Eu tinha comentado antes, né, doutora Moniz, que os casos Doutora que vai Maria, para delegacia do idoso são poucos. Né? Durante as relações familiares entre pais e filhos, os pais não denunciam os seus filhos. Eles preferem ficar na miserabilidade, né, do que denunciar o filho e saber que aquilo é crime, né, e que pode ocasionar algo muito ruim para ele. Então, eles protegem. A frase que a gente mais escuta é: o que eu fiz para merecer isso? Né? Onde eu errei? Mas eles não sabem o que fazer ou não querem fazer, porque isso é dentro de casa, com a própria família. Essa parte de violência doméstica é muito grave. E hoje a senhora participa de um evento voltado à pessoa idosa, né, doutora Maria? Hoje e amanhã a gente vai ter um ciclo de palestras na OABDF, na 516 Norte, tratando sobre várias temáticas, né, sobre o direito da pessoa idosa, para mostrar para a sociedade que o Estatuto, ele não fala só de uma vaga prioritária ou uma prioridade em fila. Ele é muito mais amplo, né, do que isso. A gente precisa saber dos direitos da gente como pessoa daqui a um tempo, dos nossos ancestrais, e cuidar daqueles que vão nos cuidar também, para mostrar o respeito, né, e como a gente tem que viver daqui para frente, né? Essa empatia, esse respeito, para a gente começar a melhorar a sociedade. A gente não pode ficar dependendo de políticas públicas. Algo que eu tenho falado muito, viver assim de política pública é muito complicado. A gente acaba ficando naquele ciclo vicioso. Se várias empresas grandes têm creche para os filhos dos seus funcionários, por que agora que a gente está invertendo a pirâmide, não fazer um centro de convivência para os pais dos funcionários? Uma terapia ocupacional para eles passarem o dia. A gente está vendo muita falta de qualificação de cuidadores, maus tratos dentro de casa pelos cuidadores. E a gente, como profissional, como jovens, a gente sai para trabalhar e não consegue ter essa ingerência toda dentro de casa. Por que não trazer eles com a gente e saber que estão sendo bem cuidados? Então, interessante essa proposta. Fica o pensamento. Perfeitamente. Bom, como nós já estamos caminhando aqui para o fechamento, aí uns dois minutos, passando um pouquinho, sem problema algum, Meritíssima, já começa com a senhora. Por favor, para as considerações finais, Meritíssima. Novamente, a oportunidade de agradecer por estar aqui falando de um tema tão importante, um tema sempre atual. O Estatuto está fazendo 20 anos, mas a sociedade ainda está despreparada, né, para tudo que o Estatuto trouxe como avanço. A sociedade está envelhecendo, mas infelizmente, o doutor Mauro sempre fala isso, né? Será que a gente está trazendo qualidade para esses anos que estão sendo acrescentados? Essa responsabilidade é nossa como sociedade. A doutora Maria Helena falou muito bem. É difícil a gente responsabilizar o Estado por todas essas percepções, mudanças, né, avanços, ressignificações.
Então, cada um de nós aqui precisa assumir a sua parte e mudar o seu mundo mais próximo para que, de fato, isso venha ganhando espaços. A gente teve a oportunidade de trabalhar juntos em algumas demandas, o Dr. Otávio e eu, no campo da Central do Idoso, nessa visão de fluxo, né? A Central encaminha para o IML, e aí o Instituto de Criminalística, ele responde pela psiquiatria forense, a gente acabou identificando aí alguns pontos afins nessa visão de ressignificação do envelhecimento e montamos o Instituto Parentalidade Prateada, justamente nessa perspectiva de pessoas diferentes, em lugares diferentes, tendo visões a respeito do mesmo tema, convergentes, né? E a visão convergente é nossa responsabilidade. O futuro, o envelhecimento, a convivência intergeracional vai partir de nós, né? É o que a gente espera daqui para frente, é como a gente quer construir um país mais velho e, assim, não é para daqui muitos anos não, sabe? Já chegou. Então, fica aqui o convite para a sociedade assumir essa responsabilidade mesmo. Cada um de nós, dentro daquilo que lhe pertence, que é o seu papel. Você é um professor, então aborde esse assunto com seus alunos de educação infantil. Você é um professor de arquitetura, converse sobre essa questão da acessibilidade, de engenharia. Você é um profissional da educação física, busque essa visão, né, de perpetuação da mobilidade, da saúde, na visão de quem promove, não só de quem trata. Então, assim, o envelhecimento é para todos nós e a gente precisa assumir essa responsabilidade. Então, enquanto magistrado, estamos fazendo isso no Tribunal de Justiça. Enquanto cidadã, estamos fazendo isso no Instituto, mas enquanto pessoa, né, que possamos fazer isso na nossa família também. Essa visão de dignidade. Pois não. Obrigada, doutor Walter. Agradeço a senhora. Doutor Mauro, por favor, também. 2 minutos para as considerações finais. Pois é, Walter, eu acho que reuniões como essa aqui é um sinal de que a gente está avançando. Falamos aqui de várias coisas que estão inovando, né? A preocupação do judiciário com uma nova visão. Eu já tive que enfrentar alguns casos em que a gente percebe que o servidor público não está ainda, né, consciente de que o público que ele deve servir vai ser 25% de pessoas idosas. Então eu tive problemas já de ter que, né, atuar com um senhor institucionalizado, uma instituição de longa permanência no entorno de Brasília. E quando nós fomos lá para atuar em favor dele, tivemos que ir para a delegacia, porque não queriam que o idoso tivesse contato com o advogado. E quando chegamos na delegacia, que foi a maior surpresa, que o delegado não via tipo penal que justificasse a ação da delegacia, né? Foi quando a gente pediu, então liga, né, para o filho e faz ele provar que o pai é curatelado, por exemplo, né, interditado. Eu vou respeitar, né? É para isso que se faz a curatela. Aí ligou, para surpresa dele, não para nossa, né? O pai não era curatelado e ele estava em cárcere privado. E a instituição de longa permanência também, uma condição hoje, né? Não são mais asilos, são instituições de longa permanência. Deveria ser um residencial preparado. A pessoa, que é o responsável técnico, é uma enfermeira, não tinha noção nenhuma de legislação. E achava que por ter assinado um contrato com o filho, ela estava muito mais preocupada em não descumprir o contrato com o filho, que proibia o pai de ter contato com qualquer pessoa que não fosse da família, né, do que respeitar um cidadão que não é curatelado e que tem todo o direito de escolher se quer ficar lá ou não, né? Então são essas questões que a gente enfrenta, né? E eu vinha conversando com o Dr. Otávio, aí são vários casos que nos desafiam, né? Porque é o envelhecimento, é uma sociedade com muita desigualdade, né? E um envelhecimento acelerado. E a lei, a jurisprudência, toda a questão do ajuste, né, do que é criado, ela leva um tempo, só que os fatos estão muito mais rápidos que a nossa capacidade de gerar a solução jurídica para essas relações. Então nós vamos ter que, infelizmente, do jeito que nós chegamos, vamos aprender a trocar o pneu desse carro com ele andando, né? Mas eu sou otimista, eu acho que nós estamos evoluindo sim.
Há pouco tempo tivemos lá a Expo, né, Longevidade em São Paulo. Já tivemos lá o Mature Jobs, lá do Morris também, tratando também do ambiente de trabalho para pessoas 50 a mais. Temos aí precursores da gerontologia, como o Dr. Alexandre Kalash. Temos hoje um secretário também que está aí com uma nova proposta. Né? É uma pessoa negra que tem uma visão também dos excluídos dessa condição mais tranquila, né, para se envelhecer. Então nós temos que lembrar que nós temos uma periferia, temos pessoas negras, temos pessoas LGBT e pessoas que precisam de um olhar diferenciado de pessoas com qualificação e capacidade de falar por essas pessoas, né? Então, eu sou mais otimista, Walter, do que pessimista. Tá, e agradeço mais vezes o convite e a presença aqui de todos. Nós aqui agradecemos. Doutor Otávio, também, por favor. Olha, primeiro, eu agradeço muito estar aqui. Eu gosto de vir aqui, a segunda vez que eu venho a esse programa, e fico muito feliz. Eu adoro a linguagem de rádio, eu sou um fanático por rádio, um ouvinte, e acho que a produção foi muito feliz também ao convidou pessoas que militam na área do envelhecimento e são pessoas que têm um compromisso com a garantia dos direitos, a promoção e garantia dos direitos da pessoa idosa, né? Nada mais sincrônico com esse dia para celebrarmos os 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa, né? A gente está realmente, como estava dizendo o Mauro, o mundo todo está envelhecendo rápido, isso é muito falado. Agora o Brasil é especialmente rápido, porque veja só que coisa, para sair de 7% para 14% de idosos na população, para o número de idosos sair de 7% para 14%, a França demorou para dobrar esse percentual 120 anos. Os Estados Unidos demoraram 65 anos. O Brasil vai fazer isso em 19. Aliás, era 19 quando publicaram o estudo. Na revisão já caiu para 16. Então, isso é uma coisa tão colossal, tão rápida, que não dá tempo nem da gente se acostumar. A gente está piscando, quando abre o olho já está acontecendo. E isso está aí. Daqui a menos de 30 anos, a gente vai ter a 6ª maior população de idosos do planeta. E o impacto que isso causa na nossa vida como um todo. Então, se tem alguém que ainda está pensando que isso não tem, envelhecimento não tem a ver com a sua própria vida, porque vai envelhecer, ou com a vida do mundo onde vai morar, precisa ser capacitada, conscientizada da importância disso. E aí, como eu disse, tem muitos problemas complexos, e o que eu acho muito bonito é que nós estamos todos juntos, cada um no seu lugar. Cada um está fazendo o seu trabalho, cada um nos seus saberes, na sua expertise, no seu conhecimento, mas todos juntos em prol de algo maior. Cada um fazendo o seu trabalho. E essa é a magia da gerontologia. Porque a gerontologia é uma ciência que cabe todo mundo dentro dela. A doutora Muniz, quando fez o mestrado dela nessa área, teve um viés jurídico, outros pela saúde e assim por diante. Então, fica aí um convite para que as pessoas se interessem por essa área. Bom, primeiro porque tem um mercado de trabalho certamente garantido. Isso não tem a menor dúvida, com tanto idoso saindo pelo ladrão, como se diz lá na minha terra, em São Paulo. E aí, na minha área particularmente, a medicina legal, que é a medicina a serviço do direito, a medicina a serviço da justiça, a gente tem uma necessidade de capacitar também todos os operadores da medicina legal, seja na área criminal, peritos médicos legistas, ou na área civil, os peritos de tribunais. A gente tem uma necessidade enorme de capacitar essas pessoas nos saberes gerontológicos. Pois não, doutor Otávio. Doutora Maria Helena. Bom, Walter, queria agradecer a oportunidade de estar aqui de novo com você, com esse pessoal super qualificado, né? Doutor Otávio, que a gente tem em comum no direito e à medicina é que nós trabalhamos com pessoas, né? Ambos trabalhamos com gente, a gente tem que ter essa empatia, né? Esse respeito pelo próximo, pensar que se tudo der certo daqui uns dias somos nós, né? Que estaremos envelhecendo. Se teremos alguma doença ou não, a gente não sabe, né? E precisamos estar preparados para isso. E a gente só vai estar preparado com esse trabalho de formiguinha que estamos fazendo, cada um do seu jeitinho e todo mundo junto, para melhorar a qualificação das pessoas, dos jovens, dos funcionários, das empresas, etc. E eu reitero o convite para hoje à noite. O evento é aberto ao público lá no AB. Quem se interessar pela temática será muito bem-vindo. Tá muito bem. Muito obrigado, senhora.
Doutor Otávio, um abração para o senhor. Até a próxima. Até a próxima. Doutor Mauro, também até a próxima. Ótimo. Meritíssima, até Obrigada. a próxima. Muito obrigada, senhora. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso Justiça na Tarde Debate, agradecendo especialmente a você. Muito boa tarde e até o nosso próximo encontro. Até lá. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.